pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de sociologia, mais um vídeo sobre Emile Durkheim. E dessa vez a gente vai trabalhar o livro da divisão do trabalho social. É uma obra do sociólogo Emile Durkheim, tá? Ela foi publicada em 1893 e foi o primeiro grande trabalho do Durkheim. Então a gente vai começar com essa obra, que é uma obra basicamente de inauguração do Durkheim enquanto sociólogo. Nessa obra ele vai trabalhar um termo muito bacana, muito interessante, chamado divisão do trabalho, que é parte do título do livro dele, chamado Divisão do Trabalho Social. Esse termo, divisão do trabalho, não foi cunhada por Durkheim, ela foi cunhada primeiramente por um economista chamado Adam Smith, numa obra dele chamada A Riqueza das Nações. Se eu não me engano, essa obra é de 1776, ou seja, faz uma obra bem antiga. E ela é mais antiga que o Durkheim ainda, porque o Durkheim escreveu esse livro que a gente está falando agora em 1893. Há uma diferença de 100 anos, mais ou menos, do Adam Smith para o Emile Durkheim. Então eu vou explicar de forma bem rápida o que esse Adam Smith ele pensou sobre a ideia da divisão do trabalho, que depois o Durkheim vai utilizar nessa obra que a gente está estudando. Então, Adam Smith ele vai estabelecer que a divisão do trabalho é uma maneira como a gente se organiza e como nós atribuímos as tarefas para realizar qualquer tipo de trabalho. Tá? E eu estou olhando aqui para baixo porque eu tenho as minhas anotações aqui embaixo, tá, gente? Para eu não me perder. Então, para o Adam Smith, por exemplo, a confecção de uma mercadoria qualquer, ela vai se tornar mais eficiente quanto mais divisões tiver esse trabalho. Quanto mais a gente dividir esse trabalho em partes. Então imagine a confecção de um sapato. Antes da Revolução Industrial, antes das máquinas, o sapateiro ele precisava entender do início ao fim como que se produzia, como que se confeccionava um sapato. Um sapato, então, que demorava 1000 dias para ser confeccionado no feudalismo por aquele sapateiro que conhecia o processo do início ao fim. Na Revolução Industrial, com essas máquinas e com essa divisão do trabalho, esse serviço todo demora cerca de 1 hora, o que torna esse processo muito mais lucrativo e muito mais eficiente que o anterior. De forma bem simplificada, é essa divisão do trabalho que o Adam Smith defendia, tá, gente? Bom, mas o que isso tem a ver com a divisão do trabalho para o Durkheim? O que isso tem a ver? O Durkheim ele vai tentar afirmar que essa divisão do trabalho não existe só no mundo econômico, ela também existe no mundo social. Por isso ele acrescentou no título da obra dele, né, essa palavrinha social, para provar que essa divisão do trabalho ela não existe apenas dentro das fábricas, que não se restringe apenas à economia. Ele vai dar o exemplo da divisão do trabalho dentro dos setores administrativos, né? Por exemplo, do governo, que não tem uma função diretamente voltada para ter lucro. Os governos não têm essa função de ter lucro, ao contrário das empresas, das grandes organizações, né? Dentro do governo, cada pessoa exerce uma função específica, ou seja, então você tem um trabalho separado por funções, dividido socialmente, né, a fim de atingir um objetivo. As formas como a ciência se especializa, por exemplo, a partir da filosofia, com a criação de várias outras áreas, como a biologia, e dentro da biologia, a divisão do trabalho também ocorre, como a criação da etologia, que é uma área da biologia que estuda o comportamento dos animais, dentro da botânica, que é uma área da biologia que estuda as plantas. Você acaba tendo uma divisão muito específica e muito especializada depois da Revolução Industrial e depois do desenvolvimento da ciência, que não ocorria antes. E isso ocorre com todas as outras disciplinas também, né? Com a sociologia também ocorreu. Dentro da sociologia tem outras áreas, né? Eu, por exemplo, eu tenho um mestrado em relações de fronteira ou relações transfronteiriças. É uma área dentro da sociologia que estuda só fronteira. Então, eu sou especialista em fronteira. Dentro da sociologia também tem a sociologia rural, a sociologia urbana. Você tem a sociologia das organizações, a sociologia das instituições e assim por diante. O Isaac Newton, por exemplo, quando ele desenvolveu a teoria gravitacional, ele teve que fazer sozinho 3 tipos de trabalho, né? O de físico, de matemático e de astrônomo. Se ele não tivesse tido todo esse trabalho de juntar essas 3 áreas e estudar tudo isso, ele não teria desenvolvido a teoria da gravidade. O que hoje um cientista não faz, né? Hoje um cientista não para estudar física, matemática e astronomia.
né? Você tem um cientista que estuda a matemática, você tem um cientista que estuda a astronomia e um cientista que estuda a física. E esses cientistas contribuem entre eles, né? Há uma contribuição entre esses cientistas para desenvolver teorias. A astronomia pega um pouquinho da matemática, a física pega um pouquinho da matemática, a química pega um pouquinho da matemática e assim por diante. Um exemplo mais simples ainda é a divisão do trabalho social que ocorre na nossa casa, né? Onde cada um de nós temos uma função dentro de casa. Isso prova que a divisão do trabalho entre os seres humanos não é necessariamente sempre com fins econômicos, né? Como no Adam Smith lá atrás. Essa divisão do trabalho também mostra como as sociedades definem a própria moralidade, tá? A moralidade no sentido dos princípios que regem as nossas ações e os nossos pensamentos, tá, pessoal? A moralidade nesse sentido, a moral. Por exemplo, quando um homem fala que o lugar de mulher é na cozinha, ele está definindo a divisão do trabalho baseado no gênero, sendo o gênero mulher considerado inferior socialmente, as funções e atribuições sociais também são considerados inferiores. Então, tudo que a mulher faz é considerado inferior na visão moral desse tipo de pessoa que fala esse tipo de coisa. Isso demonstra que a nossa moral ela é direcionada também por essa divisão social do trabalho. Então, vocês estão vendo que como a divisão social, a forma como os trabalhos são distribuídos dentro da nossa casa, define também a nossa moral, como nós pensamos e como nós agimos de acordo com princípios, define nossos princípios. Estão entendendo como é que a coisa é bem complexa? Para o bem ou para o mal, segundo Durkheim, essa divisão do trabalho social ela gera um tipo de solidariedade. Preste bem atenção nessa palavrinha. E essa palavrinha ela é muito importante para a teoria do Durkheim, porque ele está querendo entender por que é que a gente vive em sociedade. Né? Qual o objetivo? Por que isso é bom? Por que é bom para a gente, enquanto ser humano, viver em sociedade? O que tem entre nós? O que nos une? O que une todo mundo? É isso que ele está tentando. Qual que é a cola? Tá? Por que a gente não vive isolado? Por que a gente não decide, vou viver lá no canto sozinho, não quero incomodação, eu e minha família vamos para lá, acabou. Por que a gente não vive assim? E o Durkheim vai falar que a resposta para isso é exatamente a solidariedade. Né? A solidariedade é a resposta para essa pergunta. Né? A solidariedade é a cola que mantém a sociedade unida, é o que também mantém a coesão social de qualquer sociedade. A solidariedade, então, é aquilo que mantém uma sociedade unida, coesa. Pode parecer meio bobinho, mas vocês vão ver que não é tão bobinho assim, tá? Bom, até aqui nós já temos algumas peças desse quebra-cabeça teórico na mesa. Então vamos juntá-las para tentar visualizar melhor essa teoria. Adam Smith elaborou o termo divisão do trabalho para demonstrar que quanto mais divisões tem um trabalho, mais eficiente e lucrativo ele vai ser. Durkheim ele vai pegar esse termo e vai afirmar que ele pode ser aplicado não só na área econômica, mas em diversas áreas da vida social, reformulando o termo para divisão do trabalho social. Depois ele vai afirmar que a divisão do trabalho social, ao estabelecer tarefas ou papéis sociais dentro da família, ou da comunidade, ou da sociedade como um todo, desenvolve um sentimento de pertencimento nas pessoas, que as fazem se sentir parte de algo. Isso de a gente se sentir parte de algo é o que o Durkheim vai chamar de solidariedade. Então foi isso que a gente viu até agora, beleza? Então eu peço que vocês não percam essa linha de raciocínio para a gente poder continuar daqui para frente de uma forma mais coesa, mais coerente. Quando alguma área da sociedade em que vivemos entra em crise, pode ocorrer que algumas pessoas percam esse sentimento de pertencimento, de se sentir parte do todo. O Durkheim vai dizer que isso ocorre muito porque há muitos problemas corriqueiros do dia a dia ou algumas tragédias que não dá para controlar ou antecipar, como situações de pobreza, por exemplo. Então, em todas as sociedades, existe sempre um número mínimo de pessoas que, digamos assim, vão perder essa solidariedade. Podem acabar descumprindo as regras morais ou as leis que foram socialmente estabelecidas. E para o Durkheim, isso é normal. Sempre vai haver um grau aceitável de instabilidade, mas ele alerta que a gente precisa sempre estar atento para que isso não se torne patológico, ou seja, uma doença.
onde gradualmente mais e mais pessoas vão perdendo esse senso de solidariedade e se desprendendo das regras e das leis. Percebam que o Durkheim se refere à sociedade de forma muito parecida como a gente se refere a organismos. Ainda sobre o termo solidariedade, ele vai demonstrar que existem dois tipos de solidariedade: a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Para entender melhor essas formas de solidariedade, vamos ter que utilizar aquela ideia de evolução que eu passei no vídeo sobre o Auguste Comte para vocês, onde se acreditava que as sociedades eram mais ou menos desenvolvidas dependendo do seu nível tecnológico. Durkheim, então, ele vai utilizar essa ideia de evolução para afirmar que as sociedades pré-capitalistas, como por exemplo a sociedade feudal, as sociedades indígenas que temos hoje, ou mesmo aquelas cidadezinhas bem pequenas do interior, se organizam por meio da solidariedade mecânica, enquanto as médias, as grandes cidades, ou seja, as sociedades industrializadas em geral, são organizadas por meio da solidariedade orgânica. Olha a ideia do organismo aqui de novo. Então vamos aprofundar isso um pouco melhor. A solidariedade é mecânica quando a divisão do trabalho social é mais simples. Vocês viram como eu comecei a juntar os conceitos? Né? A gente está somando solidariedade com o termo divisão do trabalho social. Juntando esses dois termos, a gente tem em mente que a solidariedade em uma sociedade é definida pelo modo como o trabalho é dividido socialmente dentro dessa sociedade. Então, continuando, a solidariedade mecânica ela ocorre geralmente em sociedades onde o trabalho não precisa ser tão dividido para atender todas as necessidades do grupo. Eles precisam designar tarefas como caça e pesca para um grupo, colheita para o outro, preparo de alimento para outro e assim por diante. Então não é uma divisão tão complexa. A mesma coisa a gente pode apontar para cidades pequenas, né? É onde existe uma pequena propriedade, onde também não há necessidade de uma divisão de tarefas tão especializada, né? As pessoas têm as suas pequenas propriedades, né? Você divide internamente dentro da própria família, dentro do corpo familiar, do núcleo familiar, as divisões de tarefas, e as pessoas se alimentam daquilo que produzem e algum excedente ela vende para o mercado, para a mercearia, o que é muito diferente das cidades industrializadas, onde o Durkheim vai definir que predomina a sociedade orgânica. Porque nas sociedades orgânicas são necessárias muitas especializações e muitas funções desempenhadas pelas pessoas para dar conta de todas as necessidades das pessoas. Aqui, numa sociedade orgânica, nessa visão do Durkheim, a gente necessita do desempenho, do desenvolvimento das funções do outro. O outro é muito importante para a gente. Se os entregadores, por exemplo, não desempenharem mais o seu serviço, a sociedade basicamente vai começar a ter problemas. Diferente numa sociedade mecânica, entre os indígenas. Se um não ficou doente, não pode pescar, você manda o outro. Se esse outro ficou doente também ou não quis ir trabalhar naquele dia, você manda o outro, ou você mesmo vai e faz, porque não é algo tão complexo de fazer. Não é um serviço dentro de uma comunidade pequena que demanda tanto serviço, tanto trabalho. Agora, numa sociedade maior, onde você tem mais pessoas, tem mais necessidade, você precisa de um número maior de entregadores, do iFood, por exemplo, você precisa de muitos entregadores. Se eles pararem de trabalhar, muita gente vai ficar sem se alimentar, então a sociedade ela começa a ter problemas, E aí entra aquela ideia da patologia, do problema. A sociedade começa a ter algum problema, algum sintoma, igual um organismo, tem seus sintomas, seus problemas. A ideia de dividir as sociedades entre mecânica e orgânica é uma forma didática que o Durkheim ele encontrou para demonstrar o nível de complexidade dessas sociedades, tanto da orgânica como da mecânica. E para a gente entender também como é que essas sociedades se organizam, Ou seja, não essas, A nossa sociedade se organiza e as outras também, Porque a gente faz parte da sociedade. Nessa comparação entre mecânico e orgânico, é muito mais simples a gente resolver problemas mecânicos, por exemplo, de um motor de carro, do que a gente resolver o problema orgânico de um coração de uma pessoa. Então, para demonstrar que uma sociedade que tem a divisão do trabalho mais simples, a divisão do trabalho social mais simples, ela é mecânica, mais fácil de ser entendida e mais fácil de substituir as peças, do que na sociedade orgânica, onde tudo é mais complexo, tudo depende de muito mais esforço para ocorrer.
Mas eu vou deixar bem claro aqui que o Durkheim ele não está dizendo que a sociedade orgânica ela é melhor que a mecânica. Ele não está dizendo que a sociedade orgânica tem algum fator benéfico por ela ser, simplesmente por ela ser orgânica. Ele não está querendo dizer isso. Ele está dizendo que a solidariedade ela é uma ferramenta que a gente utiliza coletivamente para sobreviver em sociedade. E que uma sociedade simples não é pior por desenvolver uma solidariedade mecânica. Pois as formas de solidariedade elas não servem para definir a qualidade de uma sociedade, mas sim, como eu acabei de dizer, elas são ferramentas que a sociedade utiliza conforme as suas necessidades. Outro fato importante é que a divisão do trabalho social mecânica não desaparece totalmente dentro da sociedade orgânica. Lembra que eu falei que dentro das casas há um tipo de divisão social como os afazeres domésticos? Eu falei isso agora há pouco. Vocês acham que essa divisão do trabalho, agora uma perguntinha para vocês, essa divisão do trabalho que vocês fazem dentro da casa de vocês, meu pai faz isso, minha mãe faz isso, eu faço isso, meu irmão, minha irmã faz isso. Essa divisão do trabalho, ela é mecânica ou ela é orgânica? Um tempinho para vocês pensarem. Pensaram? Se você pensou que é mecânica, você acertou, tá? Não dá para comparar a distribuição de funções dentro da família com a distribuição de funções numa linha de produção de uma fábrica. Vocês não concordam com isso? Isso que nós não estamos falando de distribuição de funções na sociedade como um todo, porque aí se torna absurdo, né? Onde cada setor depende do outro setor para funcionar. Onde você tem pessoas que fabricam as mercadorias, as que vendem, as que recolhem lixo, as que reciclam, as que trabalham com educação, as que trabalham com saúde, com segurança, as que constroem casas, etc. Então, nessa perspectiva, nos nossos lares existe uma forma de solidariedade mecânica, mesmo a gente estando imersos numa sociedade com solidariedade orgânica. Olha, essa obra especificamente, ela é grande, então eu tentei simplificar ao máximo esses principais conceitos, mas eu tenho certeza que nada substitui a leitura do livro. Então, se vocês quiserem ter acesso a essa obra, eu vou deixar o link disponível aqui embaixo na descrição. E se vocês quiserem ler, eu sugiro que vocês comecem pela introdução. Então, peço que vocês pulem os prefácios, porque os prefácios eles são importantes, mas ele é uma leitura que vai cansar vocês, né? Antes de vocês chegarem na introdução. Então, eu sugiro que vocês comecem pela introdução mesmo. Aí, se vocês gostarem do livro, aí vocês voltem para o prefácio para ler ele completinho. Então, leiam sem pressa e sem compromisso, caso decidam ler. É uma obra bem importante da sociologia. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu peço que vocês comentem sobre esse assunto aí nos comentários, sobre o que vocês acharam. E a opinião de vocês é muito importante aqui, porque eu posso dar um respaldo, um retorno para vocês, né, para a gente discutir sobre esses assuntos. Então, se vocês tiverem dúvidas também, pode colocar que eu respondo, né? E é isso então. Até mais. Se cuidem.